Certificação Profissional Ambima Série 10, a nossa famosa CPA 10. Se você está se preparando para obter a certificação, certamente 3 perguntas vão povoar a sua cabeça durante o processo de estudos. A primeira pergunta é: o que cai na prova? A segunda pergunta: Eduardo, vou fazer a prova amanhã, vou fazer a prova semana que vem, quais são os pontos que eu devo focar na revisão? E terceira pergunta, essa mais recente: o que mudou na prova? A prova ficou mais desafiadora? A prova ficou mais difícil? Eu sou o professor Eduardo Pereira e ao longo deste vídeo nós vamos responder as 3 perguntas. Começando pela primeira. Eduardo, houve uma mudança na prova significativa nos últimos meses? Houve. A prova, ela ficou muito mais inteligente. As questões passaram a abordar conceitos muito mais importantes e de uma forma muito mais eficiente para testar os conhecimentos do aluno. Veja, a prova ela não ficou mais difícil, a prova ela ficou mais coerente com o seu objetivo de testar os conhecimentos do aluno. Logo, o que você vai ter que fazer para obter esse selo, para se tornar um profissional certificado? Vai ter que focar nos conceitos, nos principais conceitos, e é isso que a gente vai ver ao longo do vídeo. Esse vídeo vai servir tanto para você que está começando no processo de estudos, para você saber o que cai na prova e o que você deve dar mais atenção no processo de estudos. Então, se você está começando a estudar, esse vídeo serve como um roteiro. Ah, Eduardo, a minha prova é amanhã, minha prova é semana que vem, eu já estudei. Pois bem, para você, esse vídeo vai servir como uma revisão, como uma espécie de pré-prova. Aqui a gente vai destacar os pontos que estão sendo mais cobrados nas últimas provas e como esses pontos estão sendo cobrados. Então, você está começando a estudar, aqui você tem um roteiro. Você já está prestes a fazer a prova, aqui você tem um resumo, aqui você tem um pré-prova. E, como sempre, olha só, a gente fala de prova, lembra que o teu exame, a tua prova lá da CPA 10 vai ser composto o teu exame por 50 questõezinhas de múltipla escolha, 4 alternativas, A, B, C e D, e para obter a aprovação você precisa lá de 70% de acertos. Fez 70% de acertos? Fez 80% de acertos? 90%? Acertou todas as questões? Você está certificado e pode comemorar. Pois bem, Eduardo, mas o que cai em prova? Bom, a CPA 10 ela é dividida em 7 módulos. 7 módulos, cada módulo com temas, e cada tema, claro, com diversos assuntos. É um conteúdo bastante extenso. E olha só, certamente você que está se preparando para a CPA 10 ou não está inserido no mercado financeiro ou entrou há pouco tempo no mercado financeiro, trabalha há pouco tempo no banco, há pouco tempo na corretora. Então, alguns assuntos não são do teu dia a dia. Por isso que é importante focar no entendimento dos conceitos. Se você sabe o conceito, não importa como a questão cai em prova, você vai acertar a questão. Então, foca menos na decoreba. É claro que as questões são importantes para a gente treinar, para a gente ver se nós absorvemos os conteúdos, mas elas são importantes para isso. Não cai na tentação de cair o estudo somente na decoreba. Não, foca no entendimento dos conceitos. E dos 7 módulos, o primeiro é o módulo sobre Sistema Financeiro Nacional e participantes do mercado, um módulo que não tem uma participação muito grande, de 5 a 10% da tua prova serão questõezinhas sobre este módulo 1. Geralmente, pela média que nós observamos dos nossos alunos, cai lá em média umas 4 questõezinhas. E focam muito neste ponto aqui, ó, o ponto 1, ponto 2 do módulo de Sistema Financeiro Nacional e Participantes do Mercado, que é basicamente a
que é basicamente a composição do Sistema Financeiro Nacional. Lembra? O Sistema Financeiro Nacional ele vai ter os órgãos de regulação, autorregulação e fiscalização. Aqui entra o Conselho Monetário Nacional, enquanto órgão máximo, o Banco Central do Brasil, a CVM e a SUSEP, estas três últimas entidades supervisoras responsáveis pela fiscalização. Para a prova, aqui as questões são bastante objetivas. Lembra, Conselho Monetário Nacional é o órgão máximo do nosso sistema financeiro. Ele é responsável por determinar, ele vai determinar a política monetária, a política creditícia, a política cambial. Dentro de determinar a política monetária, lembra do seguinte, questão muito cobrada em prova, é o Conselho Monetário Nacional o responsável por determinar as metas de inflação. O Conselho Monetário Nacional determina as metas de inflação, o Conselho Monetário Nacional determina dessa maneira a política monetária, e quem executa a política monetária, Eduardo? Lembra? O executor da política monetária, aí sim é o Banco Central do Brasil. Bastante atenção para o responsável por determinar a política monetária e o responsável por executar a política monetária. Outra questãozinha que eles adoram cobrar em prova, muito comum em prova, que é de outro módulo, mas já estou antecipando aqui, é o índice de inflação utilizado para monitorar se as metas estão sendo atingidas ou não. Lembra que o índice de inflação que o Banco Central monitora, o índice de inflação oficial no Brasil é o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Ah, bacana. Lembra que o Banco Central tem vida dupla, né? Ele executa a política monetária e o Banco Central ele também vai fiscalizar o mercado bancário. Enquanto o Banco Central é a entidade supervisora lá das instituições financeiras, do mercado bancário, a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, ela vai fiscalizar o mercado de valores imobiliários, empresa emitindo ações, debêntures, notas promissórias. E lembra, questão de prova, a CVM fiscaliza todo esse mercado buscando proteger quem? A CVM, ela busca proteger o investidor, o pequeno investidor principalmente. Lembra que a CVM vai fazer toda essa fiscalização do mercado de valores imobiliários, protegendo o investidor para quê? Para quê? Para quê? Questãozinha de prova, para incentivar que nós, investidores, peguemos a nossa poupancinha e apliquemos a nossa poupança, aquela grana que sobra, em valores imobiliários, em ações, em debêntures. Bacana? E assim as empresas consigam captar dinheiro de maneira mais abundante, de maneira mais barata. Perfeito? E por fim, SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, vai fiscalizar o segmento de previdência complementar. Aqui para a prova é bastante simples, é só a gente focar na atribuição de cada entidade supervisora. Lembra? É cada um no seu quadrado. Banco Central, instituições financeiras, mercado de crédito, CVM, o mercado de capitais, mercado de valores imobiliários, e a SUSEP vai cuidar de quem? A SUSEP cuida do segmento de previdência complementar aberta. Ah, bacana, Eduardo. Aqui, certamente, vai ter duas questõezinhas na tua prova. Outra questãozinha de prova vai focar nos principais intermediários financeiros. Aqui, volta e meia, cai uma questãozinha sobre banco múltiplo. E lembra, caiu questãozinha sobre banco múltiplo, tu é obrigado a acertar. Um banco múltiplo, como o próprio nome diz, tem duas carteiras. Uma delas, obrigatoriamente, é a carteira comercial ou a carteira de investimentos. Perfeito? Outra questãozinha que vem caindo com bastante frequência em prova é aqui, quando trata de outros intermediários ou auxiliares financeiros. Aqui entram as corretoras e as distribuidoras. Respire e olha para mim. Corretora e distribuidora é um auxiliar. Corretora e distribuidora não vai captar, não vai emprestar dinheiro. Quem capta e empresta dinheiro é banco. Corretora e distribuidora presta serviço. E lembra, e isso que é muito pedido em prova, tanto as corretoras quanto as distribuidoras, elas vão ser fiscalizadas sim pelo Banco Central do Brasil, mas tanto a corretora quanto a distribuidora, elas também podem operar lá no mercado de valores imobiliários.
Quando a gente vai comprar e vender ações lá na B3, por exemplo, nós, investidores, precisamos de quem? De uma corretora ou de uma distribuidora, Eduardo? Ora, é exatamente isso. Então, a corretora ou a distribuidora, ela pode ser fiscalizada, ela vai ser fiscalizada pelo Banco Central, ela também vai ser fiscalizada pela CVM, quando estiver inserida lá no mercado de valores imobiliários, e pela B3, quando estiver prestando serviços dentro do ambiente de negociação da B3. Bacana? Atenção para esse ponto. E por fim, outra questãozinha caindo bastante na prova, que trata aqui dos sistemas e câmaras de liquidação e custódia, as nossas famosas clearing. Quais são as atribuições da clearing? A clearing tem como principal objetivo garantir a liquidação das operações. Claro, ela vai garantir a liquidação das operações quando, Eduardo? Quando o comprador e o vendedor cumprirem com as suas obrigações. Quando o vendedor mostrar que ele tem um ativo e quando o comprador mostrar que ele tem um dinheiro. Então a clearing é muito importante para fazer essa correta liquidação das operações. Fica bastante ligado nesse ponto lá na hora da prova. Aqui a gente tem o módulo 1 e os principais pontos do módulo 1. Lembra? Módulo 1 de 5 a 10% da prova, geralmente umas 4 questõezinhas. Aí a gente passa para o módulo 2. O módulo 2 trata de ética, regulamentação e análise do perfil do investidor. Aqui nós temos uma proporção um pouquinho maior. De 15 a 20% da tua prova é o módulo 2. Aqui nós temos 6, 8 questõezinhas em média na prova. Questãozinha sobre código de distribuição de produtos de investimentos. Passou a ser muito cobrado em prova. 2 questõezinhas sobre o código de distribuição de produtos de investimentos. Lembra, respira e olha para mim. Os códigos da Anbima devem ser obrigatoriamente seguidos por quem? Pelas chamadas instituições participantes. As instituições participantes são os associados da Anbima e aquelas instituições que a gente chama de instituições aderentes. E, Eduardo, deu tilt aqui. Respira e olha para mim. Lembra? Tem a regulamentação oficial, tem a fiscalização oficial e tem a Anbima. A Anbima é uma associação de autorregulamentação. Ela cria regras que devem ser seguidas pelos seus associados. São os associados, através da Anbima, criando regras que devem ser seguidos por eles mesmos. Por isso que a gente chama de autorregulamentação. É eu criando regras que eu mesmo vou ter que cumprir. Bacana? Então, olha só, se você é associado da Anbima, PT saudações, você vai ter que cumprir tudo que a Anbima manda. Ah, Eduardo, eu sou obrigado a me associar à Anbima? Não, é facultativo. Mas se você se tornou associado, PT saudações, aí tem que cumprir. Perfeito? Além dos associados, tem também as instituições aderentes. Olha a diferença. A instituição aderente, como o próprio nome sugere, ela vai aderir a um código específico. A partir do momento que ela aderiu ao Código de Distribuição de Produtos de Investimentos, PT saudações. Ela vai ter que cumprir aquele código ao qual ela fez adesão. Perfeito? Então esse grupinho dos associados que tem que cumprir tudo e da instituição aderente que aderiu àquele código específico, esse conjunto a gente chama de instituições participantes. Então, as instituições participantes são aquelas que devem cumprir o Código de Distribuição de Produtos de Investimentos da Anbima. Lembra o seguinte também, o que são produtos de investimento, Eduardo? São produtos de investimento aqueles títulos, aqueles valores imobiliários definidos como tal pelo Banco Central do Brasil e pela CVM. Logo, as ações são produtos de investimento. As debêntures, as notas promissórias, os CDBs, tudo isso entra na gama de produtos de investimentos. O que não é considerado produto de investimentos? Os planos de previdência PGBL e VGBL, eles não são considerados produtos de investimentos por si só. Outro ponto importante, a caderneta de poupança. A caderneta de poupança
ela não deve, quando eu for distribuir a caderneta de poupança, eu não preciso seguir o Código de Distribuição de Produtos de Investimentos. Perfeito? Então, não é considerado produto de investimento, PGBL e VGBL. O que eu não preciso observar o código de distribuição para oferecer, para distribuir lá para os meus clientes? Caderneta de poupança. Perfeito, Eduardo. Lembra, esse código de distribuição de produtos de investimentos, ele não pode ir contra a regulamentação oficial. Se a regulamentação oficial diz A, o código não pode ir contra. O código vem a aperfeiçoar a regulamentação oficial. Perfeito? 3 questõezinhas sobre o crime de combate, o crime de lavagem de dinheiro e os mecanismos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro. 3 questõezinhas bem acessíveis. Primeira questãozinha, lembra, é a obrigação das instituições conhecer o cliente no qual ou com o qual ela tem relacionamento. Conhecer o cliente é a primeira política que deve ser implementada para combater e prevenir o crime de lavagem de dinheiro. Segundo ponto, Eduardo, eu tenho que fazer um cadastro e eu tenho que guardar as informações do cliente, não tenho? Tem. Sabe por quanto tempo? 10 anos. Não é 5, são 10 anos. Durante 10 anos eu tenho que manter esses cadastros arquivados das transações, operações realizadas por esse cliente. Por quê? Porque o COAF lá, lembra do COAF, o Conselho de Controle da Atividade Financeira? Quando ele vai montar os relatóriozinhos dele, o COAF tem que ter informações. E onde ele vai buscar essas informações? Ele vai buscar essas informações nas instituições financeiras. Perfeito? E terceiro, Eduardo, eu tenho que saber o que são ou não atividades suspeitas de crime de lavagem de dinheiro. Cai bastante 3 questõezinhas, 3 situações para eu elencar o que é uma situação suspeita ou não. Um cara que tem, por exemplo, uma banca de revista lá na frente do banco e aparece lá todo dia no final do dia com R$300 para depositar em notas de pequeno valor. Isso é atividade suspeita ou não? Olha, Eduardo, não é atividade suspeita porque, o cara vende lá um jornal, recebe 5 pila, recebe 2 pila, recebe 10 pila, então não é atividade suspeita. E eu fazer depósito em cash na conta de uma joalheria lá, é uma atividade suspeita ou não? Bom, esses pontos eu tenho que saber diferenciar lá na hora da prova como atividade suspeita de crime de lavagem de dinheiro ou não. E lembra, não vem caindo com muita frequência em prova, mas eu tenho que ter na ponta da língua, né? Se eu fui pego lavando dinheiro, se condenado, posso pegar uma reclusão de 3 a 10 anos e ainda ter que pagar a multa. E lembra, eu posso ser condenado ao crime de lavagem de dinheiro, eu vou incorrer na mesma pena, inclusive, tendo ou não tendo obtido benefício financeiro. Como assim? Imagina que eu, Eduardo, participei do crime de lavagem de dinheiro, não recebi nada por isso, participei no amor. PT Saudações. Se tu sabia que estava lavando dinheiro, se tu não foi utilizado como laranja, se tu tinha a ciência de que estava participando do processo de lavagem de dinheiro, você vai ficar sujeito às mesmas penas de sanção contra o crime de lavagem de dinheiro. Perfeito? Então, tem 3 questõezinhas aqui sobre a prevenção contra a lavagem de dinheiro. Uma questãozinha de ética na venda, barbada, uma questãozinha sobre venda casada, lembra? Venda casada não pode. Venda casada, lembra? Venda casada, lembra de casamento. Casamento é ruim, venda casada também é. O que é venda casada? É quando eu condiciono a realização de uma operação à realização de outra. Eu condiciono. Por exemplo, eu só te libero o teu empréstimo de R$30 mil se você também fizer um título de capitalização. Tu quer o aumento do limite do teu cartão de crédito? Bacana, eu consigo fazer, desde que condicionado à contratação de um segurinho só para me ajudar a bater meta. Não pode, isso é venda casada. E que fique claro, venda casada não pode, venda casada é ilegal. Outra coisa é eu falar o seguinte, olha só,
se tu aportar 100 mil reais num plano de previdência, ou quando você chegar a um patrimônio de 100 mil reais, a tua taxa de administração ou a taxa de carregamento vai cair de 2% para 1%. Isso é prática comercial, isso é para atrair o cliente, incentivar o cliente a trazer recursos de outros lugares, perfeito? Isso é prática comercial. Estou dizendo, ó, quando você colocar 100 mil ou atingir 100 mil, bacana, a tua taxa de carregamento diminui e pode até zerar. Isso é uma prática comercial comum, então tem que saber diferenciar a venda casada de uma prática comercial corriqueira no mercado. E, por fim, a análise do perfil do investidor. Aqui a análise do perfil do investidor é muito focada na instrução número 539 da CVM. Lembra? Eu, distribuidor de produtos de investimentos, eu não posso distribuir produtos de investimentos sem antes verificar se aquele produto de investimentos é ou não adequado ao perfil de risco do investidor. Por isso que é importante, eu tenho que fazer a análise do perfil do investidor. É mais do que importante, é obrigatório. Bacana? Quanto tempo, Eduardo, vale essa análise? Vale por 24 mesinhos. O que eu vejo, Eduardo, nesta análise do perfil do investidor, nesse processo de verificação se os produtos, serviços são ou não adequados ao perfil do investidor? Eu verifico o objetivo, se o produto, o serviço é ou não condizente com o objetivo do investidor, se a situação financeira do cliente é ou não adequada, coerente com aquele produto de investimentos, e eu vejo também o grau de conhecimento do cliente quanto ao produto e serviço. São esses 3 pontos que eu verifico no processo de adequação do produto, do serviço, ao perfil do investidor. E aqui respira e olha para mim, não cai na pegadinha. No processo de verificação da adequação do produto ou serviço ao perfil do investidor, eu quero saber, ações, títulos mais arriscados são ou não adequados para esse cliente? Eu quero saber se é ou não adequado, perfeito? Quero fazer ali um suitability. Eu verifico esses 3 pontos: objetivo, se é ou não coerente com o objetivo, situação financeira do cliente e o nível, o conhecimento do cliente. Taxa Selic, cenário macroeconômico, eu não considero nesse processo de API, nesse processo de suitability, perfeito? Isso eu considero quando eu vou formar a carteira do cliente. Quando eu for formar a carteira do cliente, aí sim, eu vejo Selic sobe, Selic cai, cenário macroeconômico, política, enfim, perfeito? Uma coisa é a análise do perfil do investidor para ver se os produtos são adequados ou não. Outra coisa é a montagem de carteira, que é algo que acontece ex post lá na frente. Certinho? Outro ponto muito importante que vem caindo sistematicamente em todas as provas que os alunos nos relatam. Olha só. Eduardo, é obrigatório fazer o API? Sim, é obrigatório fazer o API. O cliente ele pode se recusar a preencher o API, a fazer o API? Pode, mas daí ele tem que assinar o termo de ciência. Bacana, legal. Mas o que cai na prova? Tem um produtinho, pessoal, um produtinho que eu posso oferecer para o cliente, mesmo que ele não tenha passado pelo processo de análise do perfil do investidor. Que produtinho é esse, Eduardo? Que fundo de investimento é esse? Eu estou falando do fundo de investimento renda fixa simples. O fundo de investimento renda fixa simples é aquele que você, enquanto distribuidor de produtos de investimentos, pode oferecer para o cliente mesmo que ele não tenha passado pelo processo de API. Por quê, Eduardo? Porque o fundo de investimento renda fixa simples, olha o nome dele, ele é barbada, ele é simples. Bacana? Se ele é simples, ele só pode investir lá em título público federal ou em títulos emitidos por instituições financeiras com risco, no mínimo, igual ou melhor, né? Melhor do ponto de vista de classificação de risco de crédito do que o título público federal. Então, como esse fundo ele vai aplicar em ativos extremamente conservadores,
O cara, para aplicar nesse tipo de fundo, ele não precisa passar pelo processo de análise de perfil do investidor. Bacana? Isso é uma exceção e eles adoram pedir essa exceçãozinha na prova. Dito isso, a gente acaba o módulo 2. O módulo 2 foca bastante em análise do perfil do investidor, entende que é obrigatório esse processo de verificação, entende também todo esse processo aqui de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro, e depois tu pula para o módulo 3, que é um módulo bem tranquilo, um módulo que cai de 5 a 10 questõezinhas na prova, na média 5 questõezinhas lá na prova, que é o módulo sobre noções de economia e finanças. Noções básicas de finanças e noções básicas de economia. Aqui, olha só, aqui cai bastante índice de preços, aquela questãozinha que eu dei spoiler para vocês lá no módulo 1 é desse módulo aqui. Qual questãozinha, Eduardo? Qual o índice de inflação que o Banco Central monitora para fins de controle de cumprimento ou não da meta de inflação? É claro que a gente está falando do nosso IPCA, do nosso índice de preços ao consumidor amplo. Outra questãozinha importante que vem caindo em prova com frequência. Taxa de câmbio, taxa de câmbio e os movimentos de valorização e desvalorização. E aqui cuidado, tá? É uma questãozinha bem acessível lá na hora da prova, mas no processo de estudos ou nessa revisão, lembra que valorização e desvalorização é o contrário do senso comum. Como assim, Eduardo? O nosso câmbio, a nossa moeda está desvalorizada quando? Eu tenho uma desvalorização cambial, desvalorização, quando eu preciso de mais reais para comprar, por exemplo, o dólar. Nesse momento, o Brasil está com um câmbio desvalorizado. A gente precisa de 5,50 para comprar um dólar. E há 2 anos atrás a gente precisava de 13 e um pouquinho. Então, Eduardo, eu preciso de mais reais para comprar dólar. Então, a nossa moeda está mais fraca, está desvalorizada. Por isso que eu pedi para te prestar atenção, porque é o contrário do senso comum. Quando a taxa de câmbio está subindo, a nossa moeda está desvalorizada. Perfeito? Questãozinha de prova. Desvalorização está associado a um processo de aumento da taxa de câmbio, e num ambiente de câmbio desvalorizado, eu tenho um estímulo ao quê? O que fica melhor de fazer quando a taxa de câmbio está desvalorizada? Com dólar a 5 pila, é bom de viajar para a Disney e ver o Mickey? É claro que não, Eduardo. Com dólar a 5 pila não dá. Com dólar a 5 pila eu vou no Beto Carreiro. Bacana. Então, com dólar a 5 pila, viagens internacionais, a gente viajando, dando rolê lá fora, não dá. Com dólar a 5 pila, a gente não vai comprar perfume importado. Com dólar a 5 pila é Jequiti, Natura e Boticário. Bacana? Mas com dólar a 5 pila, quem exporta fica feliz. Com dólar a 5 pila, com real desvalorizado, isso dá um incentivo às exportações. Bacana? Então, grave isso daqui para a prova. No processo de estudos, foca nesse entendimento. E aqui, entendimento. Câmbio desvalorizado, a moeda estrangeira fica cara. Então, se a moeda estrangeira é cara, para a gente comprar produtos de fora é ruim. As importações, tendem a cair. Mas para o gringo que está lá fora, os nossos produtos ficam mais baratos. Por isso que ele vem aqui e compra um monte de produtos brasileiros. E isso é exportação quando a gente vende para fora. Certinho? Em conceitos básicos de finanças, a gente teve uma pequena mudança lá na hora da prova. Olha só. Aqui em conceitos básicos de finanças, eles estão focando bastante em precificação de título público. Eduardo, complicou. Não complicou. Olha só. Precificação de título público ou precificação de instrumentos de renda fixa. Lembra, eu tenho uma relação inversa entre o preço do título e a taxa de juros. Uma relação inversa. O que é uma relação inversa? Lembra, uma relação positiva é os dois andando pro mesmo lado. Bacana? Tipo namorado. Namorado, vamos no cinema? Andam pro mesmo lado.
Bacana? Agora, na precificação de ativos de renda fixa, dentre eles títulos públicos, eu tenho uma relação inversa. Se a taxa de juros sobe, o preço do título pré-fixado vai cair. É relação inversa, quando um sobe, taxa de juros sobe, o preço cai. E quando a taxa de juros cai? Quando a taxa de juros cai, o preço sobe. É uma relação inversa. Eles andam para lados distintos. Enquanto um sobe, o outro cai. Grava essa relaçãozinha lá para a hora da prova. Outro ponto bem importante é a relação entre prazo dos títulos de renda fixa e risco. Quanto maior é o prazo de um título de renda fixa, maior é o risco. E, Eduardo, por quê? Por quê? Lembra? E agora dando spoiler do módulo 4. O que é risco? Eduardo, risco é a possibilidade de obter uma rentabilidade diferente da esperada. E risco é isso. A gente associa risco com perda. Por quê? Porque quando a gente perde grana, dói mais, dói muito mais. Mas risco é a possibilidade de eu obter resultado diferente do que eu espero. Risco é a possibilidade de ter eventos diferentes do esperado. Bacana? Então pensa comigo. Eu posso ter eventos diferentes do que eu espero com maior frequência num prazo de 1 ano ou num prazo de 5 anos? Como assim, Eduardo? Explica melhor. Respira e pensa comigo. Quanto maior é o prazo de um título, quanto mais tempo eu fico investido lá naquele título, maior ou menor a possibilidade de acontecer algo diferente do que eu espero? Putz, Eduardo, muito maior. Perfeito, aí tu entendeu o conceito e acerta a questãozinha na prova. Quanto maior é o prazo de um título, maior é o risco. Por quê? Porque pode acontecer muito mais coisas diferentes do que eu espero num período de 1 ano do que num período de 6 meses. Então, quanto maior é o prazo, maior é o risco. Certo? Então, nessa partezinha de conceitos básicos de finanças, eles estão focando nessas duas questõezinhas relacionadas à precificação de títulos de renda fixa. Pode cair lá na prova e tu ficar meio, o que é isso, Eduardo? Lembra, o preço de um título de renda fixa também varia. Também vai variar ao longo do tempo. Se esse título é pré-fixado, o que vai fazer esse preço variar aqui, é a variação da taxa de juros. Só que eles vão para lados opostos. Taxa de juros subindo, o preço caindo. Certinho? E indo aqui para o nosso módulo 4, o módulo de princípios de investimentos, que tem uma proporção lá de 10 a 20% da prova, um módulo bem curtinho em termos de conteúdo, quando você começar a estudar você vai ver, mas um módulo com bastante questõezinhas em prova, um módulo que tem lá 8 questões de prova, então vale a pena ficar muito atento a ele. Eduardo, principais fatores de análise de investimentos. Aqui, pessoal, eles tendem a cobrar bastante a diferença entre rentabilidade esperada, que é aquilo que eu espero que aconteça, e rentabilidade passada. Lembra? Olhei para os últimos meses. O Ibovespa está caindo. Bacana, isso é rentabilidade passada. E para os próximos meses? É o que eu espero que aconteça. Bacana? Outro ponto muito importante, diferença entre rentabilidade nominal e rentabilidade real. Rentabilidade nominal é aquilo que eu tenho de rentabilidade nos meus investimentos. Apliquei lá num fundo de investimento e ganhei 12% de rentabilidade. Tá, esta é a tua rentabilidade nominal ou aparente. Tá, Eduardo, se eu ganhei 12% de rentabilidade, quer dizer que eu fiquei 12% mais rico? Quer dizer que eu compro 12% a mais de bens e serviços? Não, não quer dizer. Sabe por quê? Porque tem um vermezinho que vai corroer o poder de compra do teu dinheiro. O vermezinho que vai fazer com que o teu poder de compra diminua. Que vermezinho é esse? Isso, a inflação. A inflação nada mais é do que o aumento dos preços dos bens e serviços, já não é? Se eu tenho inflação, eu vou comprar cada vez menos coisas com a mesma quantidade de dinheiro.
Então, para eu saber qual foi a minha rentabilidade real, o que eu preciso fazer? Eu preciso descontar os efeitos da inflação. Eu preciso descontar os efeitos da nossa famosa inflação. Então, olha só para te não errar mais na prova e no teu processo de estudos para te focar. Rentabilidade real é aquilo que realmente eu ganho. É aquilo que me faz realmente mais rico. E eu só sei realmente o quanto eu estou mais rico quando eu desconto os efeitos da inflação. Por quê? Porque parte daqueles 12% que eu ganhei ali foi só para repor a perda que eu tive com a inflação. Certinho? Então, atenção para isso na prova. E aqui também em principais fatores na análise de investimentos, muita atenção para o conceito de liquidez. Liquidez. O que é liquidez, Eduardo? Liquidez é a capacidade que eu tenho de transformar qualquer coisa, qualquer ativo em dinheiro. Um ativo vai ser mais ou menos líquido quanto mais ou menos facilmente eu transformar ele em dinheiro. Pelo seu preço justo, tá, pessoal? Uma ação, por exemplo, uma blue chip, uma ação da Petro está custando 25. Coloco para vender por 25, que é o preço de mercado dela hoje. Consigo vender? Consigo vender rapidão. Bacana? Então ela tem uma liquidez bastante grande. Tem uma ação lá que tem uma liquidez péssima. O que seria uma liquidez péssima? Imagina que o preço de mercado da ação é 10. Coloquei para vender a 10, daí começam os grilos, ó. Ninguém querendo comprar a 10. Putz. A melhor oferta que eu recebi foi uma ofertinha lá me oferecendo 6 pila pela ação. Por que a ação caiu de 10 para 6? Nesse caso, o que fez ela cair de 10 para 6 não foi uma questão de mercado. Foi uma questão de oferta e de demanda. Não tinha gente querendo comprar a 10. O único cara que apareceu querendo comprar, ele falou, eu te compro, mas te compro a 6. Bacana? Então, nesse caso, o preço da ação caiu de 10 para 6 devido a poucos compradores. Isso na prova, eles focam muito mais utilizando imóveis como exemplo. Questãozinha de prova. Uma empresa estava com problema de caixa, ou seja, a empresa precisava de liquidez. Bacana? E ela tinha um imóvel, e ela vendeu o imóvel, colocou o imóvel para vender. Só que aquele imóvel valia 500 mil. Passou um dia, um mês, e a melhor oferta que a empresa recebeu por aquele imóvel que valia 500 mil foi 300 mil reais. Bacana? Se o imóvel valia 500 mil e ela teve que vender por 300 porque só houve uma ofertinha, aí ela teve que vender porque ela precisava de liquidez. Se ela teve que vender algo por um preço menor do que vale devido a haver poucos compradores, ela incorreu no famoso risco de liquidez. Bacana? Então, respira e pensa comigo. Eduardo, qual o principal risco que eu tenho quando eu tenho um ativo com baixa liquidez? Tu tem 2 riscos, né? O primeiro risco é ter que vender aquele ativo por um preço muito menor do que ele vale. E o segundo risco é, Eduardo, eu não aceito vender um imóvel que vale 500 por 300. Bacana. Não quer vender? Senta e espera. Um ativo de baixa liquidez vai exigir muito tempo para ser vendido pelo seu valor justo. Então, tu tem 2 opções. Quer a grana rapidão? Se tu quer a grana rapidão, tu vai vender um trem que vale 500 por 300. Vai perder 200 mil reais. Beleza? Não aceita vender algo que vale 500 por 300? Senta e espera. Bacana? Então, um ativo com baixa liquidez, ele vai exigir muito tempo para ser transformado em dinheiro pelo seu preço justo, certo? Então foca nesses pontos. Principais riscos do investidor, aqui sempre cai o conceitinho de risco, lembra? Risco a gente associa popularmente à perda, mas risco é a possibilidade de acontecer algo diferente do esperado. E sempre cai a Santíssima Trindade do risco. Quem é a Santíssima Trindade do risco? Risco de crédito, risco de mercado e risco de liquidez que a gente acabou de tratar.
risco de liquidez e risco de liquidez. Perfeito? Risco de crédito é a possibilidade de eu emprestar dinheiro para alguém, de eu comprar um título e levar um calote. Putz grila, então risco de crédito está associado com calote. Risco de mercado está associado a volatilidade. Lembra, ó? Risco de mercado está associado à volatilidade, à oscilação de preços. Certinho? E risco de liquidez? O risco de liquidez está associado à dificuldade de vender um ativo. Quando eu tenho dificuldade para vender um ativo, eu tenho que baixar o preço desse ativo ou sentar e esperar. Aí eu tenho o risco de liquidez. E acabando aqui com duas questõezinhas, que são os fatores determinantes para a adequação dos produtos de investimento às necessidades do investidor. Aqui é basicamente a necessidade de liquidez do investidor, se ele tem muita ou pouca necessidade de liquidez. Se ele tem muita necessidade de liquidez, eu vou indicar para ele ativos de longo prazo? Não. Se ele tem muita necessidade de liquidez, eu vou indicar que ele aplique em ativos com prazos mais curtos e que tenham muita liquidez. Perfeito? E aqui o horizonte de investimento também, ou seja, quanto tempo ele pode deixar o dinheiro investido? Esses são os dois principais pontos que eu tenho que analisar aqui nos fatores determinantes para adequação ou não daquele produto às necessidades do investidor. Terminando o módulo 4, que é um módulo curtinho, um módulo com muitos conceitinhos de investimentos, principalmente de risco. Lembra, tu não pode errar. Tu tem que ir para a prova sabendo, na ponta da língua, o que é o risco de crédito, o risco de mercado e o risco de liquidez. Essas questõezinhas tu tem que acertar. Se tu acertar todas as questõezinhas de risco, tu já tem 4 questõezinhas. Para acertar a questãozinha de risco de liquidez, tu tem que saber o que é liquidez. Já 5 questõezinhas aqui nesse módulo. Aí você também não vai errar a diferença entre rentabilidade nominal e real. Já tem 6 questõezinhas. Tu vai lembrar que o cara que precisa de muita liquidez, ele vai ter que aplicar em ativos com baixa oscilação. 7 questõezinhas. Tem que lembrar também que o prazo que o investidor pode ou não deixar a grana, o horizonte de investimentos é importante. 8 questõezinhas, gabaritou o módulo 4. Bacana? Então, muita atenção aqui para esse módulo 4, um módulo curtinho, um módulo para acertar todas as questõezinhas. E depois do módulo 4, a gente vem para o módulo mais importante para a tua prova, o módulo de fundo de investimentos. De 20 a 30 questõezinhas da tua prova sobre fundo de investimentos. Aqui, pessoal, muitas e muitas questõezinhas na prova, começando pelas principais definições. Aqui é a definição de fundo de investimento. O que é um fundo de investimentos? Uma comunhão de recursos constituída sobre a forma de condomínio, com o objetivo de aplicar em quê? Com o objetivo de aplicar em ativos financeiros. Perfeito. Importantíssimo para a prova. Lembra, esse fundo é constituído sobre a forma de condomínio. Então, ele pode ser aberto ou fechado. Questãozinha certa em prova. Diferença entre fundo aberto e fundo fechado. Lembra, o fundo aberto ele permite que tu resgate as cotas de acordo com o regulamento do fundo. Tudo que o fundo pode ou não fazer está onde? No regulamento. Fundo fechado, eu só posso sair em 2 circunstâncias, eu só posso resgatar em 2 circunstâncias. Primeiro, quando? Eu só posso resgatar no vencimento do fundo ou em caso de liquidação antecipada. Bacana. Lembra que eu tenho também o fundo ativo e o fundo passivo. Todo fundo vai ter lá um benchmark. O que é um benchmark? O benchmark do fundo é o índice de referência do fundo. Os fundos de ações têm como benchmark o Ibovespa. Prova e vida. Um benchmark, esse nome meio estranho, nome bom para colocar no cachorro, né? Benchmark. O benchmark, ele nada mais é do que um índice de referência. É um índice para eu dizer, o fundo está indo bem ou mal com relação ao benchmark. Bacana? O benchmark não é uma promessa de rentabilidade, é apenas um índice de referência. E quanto ao benchmark, o fundo pode ser ativo, cara que é o minho, que é ultrapassar lá o benchmark, e o fundo passivo, que quer seguir o benchmark.
Perfeito? Respire e pensa comigo. Olha só. Se você investiu num fundo passivo, você espera que esse fundo ele siga o benchmark, é ou não é? Então, cuidado para a seguinte questãozinha em prova. O investidor comprou cotas de um fundo passivo em ações, cujo benchmark era o Ibovespa. Nos 3 primeiros meses, o fundo performou muito acima do Ibovespa. Eduardo, eu vou ficar feliz, porque ele ficou muito acima do Ibovespa. Não, para a prova tu vai ficar triste. Isso não pode acontecer. Por quê? Se o fundo é passivo, ele tem que ficar aqui, ó. Ele tem que ficar juntinho do benchmark. Se o fundo passivo ele está tendo uma rentabilidade constantemente e muito acima do benchmark, é porque o fundo está assumindo mais o quê? O fundo está assumindo mais risco, Eduardo. E não pode acontecer isso. Lembra a questãozinha de prova? O fundo, e entra aqui essa questãozinha também, definições legais, o fundo ele tem vários prestadores de serviços, dentre ele o administrador, o gestor, o custodiante, o distribuidor. E o administrador, que é o responsável por todos esses prestadores de serviços, o administrador ele tem que seguir o que está no regulamento, mais precisamente na política de investimentos. E aqui questãozinha de prova, tá? Essa faz pensar o seguinte: o administrador, ele tem que seguir o regulamento, tem que seguir a política de investimentos. Se o administrador está seguindo o regulamento, está seguindo a política de investimentos, está seguindo todos os limites lá impostos a ele, administrador, não vai ser responsabilizado por perdas. O administrador ele não pode prometer nada. O administrador ele não pode prometer rentabilidade, o administrador não pode garantir contra perdas, o administrador tem que cumprir o quê? O que está no regulamento, tem que cumprir o quê? O que está na política de investimentos. Bacana. Se ele cumprir o que está no regulamento, se ele cumprir o que está na política de investimentos, o administrador ele não pode ser responsabilizado. Mas, atenção para mim e para a prova, se o administrador ultrapassar um determinado limite que está exposto na política de investimentos, imagina, na política de investimentos diz que o administrador só pode aplicar 20% em títulos de crédito privado, ele colocou 40%. E isso gerou perdas para o fundo. Os cotistas podem demandar, podem pedir ressarcimento do administrador? Pode. Por quê? Porque o administrador não fez aquilo que ele deveria fazer. Que era o quê? Que era seguir o que estava no regulamento, que estava na política de investimentos. Perfeito? Então, o prestador de serviço, fundo tem, administrador, gestor, custodiante, serviço, tem. Esses caras são pagos pelo quê? Esses caras são pagos pelos serviços que eles prestam. O que eles ganham? Eles ganham a taxinha de administração. Se eles seguirem o regulamento, nada acontece com eles. Eles vão ser remunerados sem problemas. Agora, se eles ultrapassarem o limite, aí eles podem ser demandados. Perfeito? Atento para isso lá na hora da prova. Importantíssimo esse ponto. Aqui em definições legais ainda, atenta para o termo apressamento. Vem caindo muito em prova. Apressamento, pessoal, é o jeito que a Anbima chama a marcação a mercado. Lembra, o que é marcar a mercado? Marcar a mercado, Eduardo, é todo dia contabilizar lá os títulos que compõem o fundo pelo seu preço de mercado. Eu não vou precificar o título, contabilizar o título por quanto eu paguei pelo título. Por quanto eu acho que vai valer o título. Não. Eu vou contabilizar o título e, respira para mim que isso é questão de prova. Eu vou contabilizar o título pelo que ele está valendo no mercado, pelo seu preço de mercado. Por isso que eu chamo isso de marcação a mercado. Tá, Eduardo, se o ativo for líquido, se for uma ação da Petrobras, por exemplo, eu vou lá na bolsa, quanto custou hoje? 25 pila, 25 pila cada ação. E se for um ativo que não tenha muita liquidez? Se não tiver liquidez, eu vou considerar a melhor projeção possível para o preço daquele ativo. Se tem liquidez, olho para o mercado, vejo o preço. Se não tem liquidez, faço lá uma projeção e utilizo aquele valor, certinho? Isso a gente chama como? Marcação a mercado. Isso vai cair na tua prova com qual nome? Apressamento. Bacana? Marcação a mercado, apressamento.
para a nossa prova é sinônimo. Beleza? Beleza. Ótimo. Aqui os diferenciais para o investidor. Lembra que o fundo de investimentos, ele tem vários diferenciais para o investidor. Primeiro diferencial, o fundo de investimentos, ele permite que o pequeno investidor, ele tenha acesso a produtos que ele não teria sozinho, que ele não teria individualmente. E Eduardo, complicou. Não, pensa comigo. Imagina que você tenhamos lá 5 mil reaisinhos para investir. Pô, 5 mil reais é um volume de dinheiro bom, né? 5 mil pila, pô, dá para fazer a festa no final de semana. Mas para fins de investimento, 5 mil é muito ou pouca grana? É pouca grana. Com 5 mil reais eu não vou conseguir investir e diversificar, por exemplo. Com 5 mil reais eu não vou conseguir acessar determinados produtos de investimentos que tem um ticket maior, de 15 mil, 50 mil. Por isso que o fundo de investimentos, como ele congrega muitos investidores, cada um colocando um pouquinho de grana, e por conseguinte ele vai ter um patrimônio muito grande, o fundo de investimentos ele permite que esse investidor, que individualmente não teria como acessar determinados mercados, ele consiga acessar esses mercados através da estrutura que a gente chama de fundo de investimentos. Perfeito? Política de investimentos, aqui uma questãozinha ou sobre fundo de investimento em ações, que é aquele que tem que aplicar no mínimo 67% em ações, ou uma questãozinha sobre fundo de investimento renda fixa. Fundo de investimento renda fixa tem que aplicar no mínimo quanto? 80% dos seus ativos dos seus recursos em ativos financeiros indexados à taxa de juros e ou variação do índice de preços no mínimo 80%. Perfeito, aqui entra tanto em política quanto em carteira de investimentos. Taxa de administração, lembra, a taxa de administração é expressa ao ano, é calculada diariamente e prova. Essa taxa de administração, ela incide sobre o quê? Ela incide sobre o patrimônio líquido. Questãozinha muito comum em prova. A taxa de administração não vai incidir sobre o valor aportado ou sobre o resgatado no dia, não. A taxa de administração, ela incide sobre o patrimônio líquido. Não é sobre a rentabilidade, não, é sobre o patrimônio líquido. Perfeito, tributação. Aqui uma questãozinha que vai fazer menção a come-cotas. Lembra, o come-cotas é a cobrança periódica do imposto de renda que ocorre quando? Nos meses de maio e de novembro. Por que eu chamo de come-cotas, Eduardo? Tu chama de come-cotas e é nisso que a questão vai focar? Porque nesta cobrança que ocorre lá no último dia útil do mês de maio e de novembro, tu vai olhar para o teu extrato e vai falar, putz, eu tinha 10 cotas, agora eu tenho 8,75. O que aconteceu com 1,25 cotas que eu tinha? Alguém foi lá e comeu. Quem foi esse alguém? Governo roubo. Não, não é roubo. É tributação o nome disso. Bacana? Então, o que a gente observa quando há o come cotas? A gente observa a diminuição no número de cotas. O valor da cota permanece constante. Então, atenção para isso lá na hora da prova. E uma questãozinha, Eduardo, sobre código Anbima, sobre o código Anbima de regulação e melhores práticas para administração de produtos de investimentos. Essa questãozinha que cai aqui é justamente a questãozinha sobre o apressamento, a questãozinha que a gente tratou lá acima. Perfeito. Fundo de investimentos, para você que está começando o processo de estudos, é o módulo um pouco mais extenso. Quase todos os pontos, os conceitos importantes que você estudar no módulo de fundo de investimentos vai cair na prova. Então, muito atenção para ele. Vale um resuminho com essas principais características que eu destaquei aqui. Eu tenho que saber na ponta da língua a diferença entre aberto, fechado, ativo e passivo, o que é um benchmark, o que os prestadores de serviços fazem. Taxa de administração, ela pode ser alterada, Eduardo? Pode. Para eu subir, eu tenho que chamar lá a Assembleia Geral de Cotistas. E para cair não precisa chamar a Assembleia Geral de Cotistas. Isso é uma exceção. Bacana? Esses pontos todos eu tenho que ter sempre em mente lá para fins de prova. Matei o módulo 5, eu vou para o módulo 6, um módulo muito importante também, um módulo que trata sobre os instrumentos de renda
variável e renda fixa, uma proporção de 15 a 25% da prova. Olha só, módulo importantíssimo para a nossa prova, umas 10 questõezinhas de prova aqui, de acordo com a média dos nossos alunos. Olha só, 5 questõezinhas sobre ações, Eduardo. Sim, 5 questõezinhas sobre ações. E essas questõezinhas aqui vão girar muito em diferença entre ações ON e ação PN. Uma tem direito a voto, que é ordinária. A ação preferencial abre mão desse direito a voto em troca do quê? Em troca de receber mais dividendos. Perfeito? Aqui os riscos que eu corro quando eu compro ações. Lembra que é risco de mercado, que é oscilação de preços, e risco de liquidez. Lembra, ações não têm risco de crédito. Eduardo, outro ponto aqui, ó, que vale a pena a gente sempre ficar esperto. Comprei ações, eu sou o quê? Eu sou dono de um pedacinho da empresa. Enquanto dono, se eu tiver uma ação ordinária, eu posso votar. Enquanto dono, eu vou receber parte dos lucros, é ou não é? Essa parcela dos lucros que a empresa distribui, a gente vai chamar de dividendos. Então, eu, enquanto acionista, recebo dividendos. Mas lembra que o acionista, ele também pode receber o juro sobre o capital próprio. Juros sobre o capital próprio é pago para o acionista. Lá na prova pode aparecer juros sobre o capital próprio. Putz grila, juro quem recebe é credor. Mas nesse caso é juros sobre o capital próprio. O capital próprio é a grana aportada na empresa pelos donos da empresa, que são quem? São os acionistas. São os caras que compram as ações. Beleza? Outro ponto importante é a dinâmica de negociação lá na B3. Lembra, B3, Bolsa, Balcão Brasil, é a integração de quem? É o Megazord lá formado pela BMF Bovespa e pela CETIP. Antes era só Bovespa, se uniu com a BMF, virou BMF Bovespa. Depois se uniu com a CETIP, virou B3. Bacana? A B3, então, é tanto o mercado de bolsa, onde ocorre a compra e venda de ações, quanto o mercado de balcão, onde ocorre também negociação de títulos de renda fixa. É tudo lá agora, beleza? Títulos de renda fixa privados. Ótimo, Eduardo. 5 questõezinhas sobre ações, tem que estar aqui na ponta da língua. Uma questãozinha sobre CDB. Lembra, CDB, Certificado de Depósito Bancário. Quem é que pode emitir CDB, Eduardo? Se é um certificado de depósito bancário, quem pode emitir CDB são os bancos. Qualquer tipo de banco, sim. Banco de investimento, comercial, banco múltiplo. Comprei um CDB, tive rendimento, o governo vai me morder? Sim, vai ter sim imposto de renda. E é isso que eles gostam de focar em prova. Vai ter sim imposto de renda para todo mundo, não tem isenção, vai ter imposto de renda. Lembra? Mais recentemente, além dos bancos e da Caixa, é claro, também pode emitir CDB as financeiras, as sociedades de crédito, financiamento e investimento. As nossas famosas financeiras também podem emitir CDB. Questãozinha sobre debênture e debênture incentivada. Uma questãozinha sobre debênture incentivada. Lembra, debênture incentivada, ela é isenta de imposto de renda. Isenta de imposto de renda lá para pessoa física. Outra questãozinha sobre debênture é uma questãozinha bem clássica. O que é uma debênture? Uma debênture é um título de crédito. Quando uma empresa emite uma debênture, ela formaliza através daquela emissão da debênture que ela está tomando dinheiro emprestado. Logo, você, quando compramos uma debênture, nós nos tornamos o quê da empresa? Dono ou credor? Credor da empresa, Eduardo. Nós vamos ser credores da empresa. Logo, nosso principal risco qual é? A empresa dá um calote. Debênture tem como principal risco o risco de crédito. O risco de eu emprestar dinheiro para a empresa, comprar a debênture e a empresa dar calote. Bacana? Lembra, uma debênture pode ter risco de crédito, mercado e liquidez, que é a santíssima trindade do risco. Porém, o principal risco é o risco de crédito. Certinho? E por desencargo de consciência, alguém me falou que caiu na prova dele, mas eu só vi desse cara, eu posso ter uma debênture conversível. Eduardo, uma debênture conversível, o que é uma debênture conversível? Uma debênture que não tenha lá capota? Não, uma debênture conversível é aquela que permite que eu converta aquilo que eu tenho para receber em grana em ações da empresa. Como assim, Eduardo? Explica melhor. Imagina que eu comprei debêntures da empresa XPTO. Beleza, eu sou credor,
Enquanto credor, eu tenho direito a receber. Só que a empresa falou o seguinte, está lá na escritura de emissão, lembra? Tudo sobre a debênture está na escritura de emissão. Está lá na escritura de emissão, essa debênture tem prazo de 10 anos, mas no 5º ano, e no 5º ano, não é a qualquer tempo, é no 5º ano. No 5º ano, se tu quiser, tu pode trocar a grana que tu tem para receber em ações da empresa. Tá, mas por quanto? Tá tudo lá na escritura de emissão. Pode trocar cada 10 pila que tu tem para receber em uma ação da empresa. Beleza, então uma debênture conversível é aquela que permite, lá na escritura de emissão, claro, com as regras definidas e no prazo definido, que eu troque aquela grana que eu tenha para receber, que eu converta aquela grana que eu tenha a receber em ações da empresa. Essa seria uma debênture conversível. Título público, lembra, título público. Comprei título público, eles vão ficar custodiados lá no Selic, caso seja a negociação padrão, e eu posso negociar também através do Tesouro Direto. Eduardo, eu quero um título público que seja atrelado à variação da taxa Selic. Compra uma LFT, beleza? Uma LFT. Eu quero um título público que me proteja da inflação oficial. Compra uma NTN-B. E questãozinha de prova. Eduardo, eu quero um título público, bacana, pode ser letronota, beleza? Que seja atrelado à inflação oficial, NTN-B, porque a inflação oficial é o IPCA. Quando eu compro uma NTN-B, paga IPCA mais juros. Mas Eduardo, eu tenho duas NTN-Bs. Eu tenho a NTN-B e a NTN-B principal. Qual das duas eu compro? Olha a questãozinha. O investidor quer um título público atrelado à inflação oficial e que não sujeite a ele ao risco de reinvestimento. Que risco é esse de reinvestimento? O risco de reinvestimento é eu comprar um título que pague 15 e receber cupom, e quando eu receber aquele cupom e for reinvestir, a taxa de juros de mercado está lá embaixo, está 5%. Daí, eu vou receber uma renda a 15%, vou ter que reinvestir a 5%. Eu não quero ter esse risco. Se tu não quer ter esse risco, tu não quer receber nada no meio do caminho. Tu quer receber tudo quando? Lá no vencimento. Então tu vai comprar uma NTN-B principal. Por que uma NTN-B principal? Uma NTN-B principal, ela vai te dar uma remuneração de IPCA mais uma taxinha de juros, mas vai te pagar tudo principal mais juros no vencimento. Por isso que ela é NTN-B principal. Bacana? Eduardo, legal, ótimo. E uma questãozinha aqui sobre poupança, geralmente uma questãozinha trazendo lá para a gente julgar as afirmações 1, 2 e 3. Lembra, caderneta de poupança. Lembra que ela tem uma regra de rentabilidade. A regra de rentabilidade lá desde 2012 diz o seguinte. Olha só, se a taxa Selic ela for igual ou menor do que 8,5, igual ou menor do que 8,5, quanto é que eu ganho de rentabilidade? Tu ganha 70% da taxa Selic mensalizada mais a TR. Beleza. Eduardo, e se for mais do que 8,5? Se for mais do que 8,5, tu ganha 0,5% ao mês mais TR. Lembra, tem essa regrinha. Então, a rentabilidade que eu vou ter hoje depende da taxa Selic. Ótimo. Do nível da taxa Selic. Segundo ponto. Se eu, investidor, pessoa física, investir em caderneta de poupança, os meus rendimentos vão ser isentos. Mas somente se eu apliquei... Eu, pessoa física, apliquei lá na caderneta de poupança. Bacana? E terceiro ponto. Eduardo, apliquei no banco XPTO lá e o banco XPTO quebrou. Eu tinha 60 mil reais lá na caderneta de poupança. Perdi ou tem garantia? Tem garantia. Lembra, a caderneta de poupança tem garantia de até quanto? Até 250 mil reais por CPF ou CNPJ contra uma mesma instituição financeira ou instituições financeiras do mesmo conglomerado, certinho? Então, a caderneta de poupança tem sim a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Eduardo, acabou. Não acabou, tem mais 3 questõezinhas para te acertar. 3 questõezinhas lá sobre o módulo 7, o módulo de Previdência Complementar Aberta, PGBL e VGBL. Aqui cai de 5 a 10 questõezinhas a 10% de questõezinhas de prova, geralmente 3. E aqui eles focam em características técnicas que influenciam o produto e uma questãozinha sobre o plano gerador de benefício livre. Aqui, lembra? Características que influenciam o produto de previdência.
Quando que eu ofereço um VGBL ou um PGBL? Depende de como o sujeito vai fazer a declaração do imposto de renda. Se o sujeito ele faz a declaração completa, nós indicamos quem? A gente indica um PGBL. Por quê? Porque o PGBL ele permite que as contribuições que eu faço sejam deduzidas da base de cálculo do imposto de renda. Até quanto, Eduardo? E aqui entra a questãozinha sobre o tema 7.3, até 12% da renda bruta tributável. Bacana. E aqui respira para mim. O PGBL ele é assim indicado para quem faz a declaração completa. Por quê? Porque as contribuições podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda. Porém, para eu conseguir usufruir desse benefício fiscal, cliente, eu tenho que ser vinculado a um plano, a um regime oficial de previdência. Ou seja, eu tenho que ser vinculado ao INSS ou a um regime próprio de previdência social, que é a previdência dos servidores públicos. Perfeito? Eduardo, entendi. E eu posso deduzir quanto eu quiser? Não, tem um limite. E é exatamente isso que eles tendem a perguntar lá na prova também. O limite é 12% da renda bruta tributável. Se eu ganho 100 mil reais, se eu tenho uma renda bruta tributável de 100 mil reais, eu posso contribuir com até 12 mil, e esses 12 mil eu posso sim deduzir da minha base de cálculo do imposto de renda se eu optar por um PGBL. Eduardo, se eu for isento, ou se eu fizer a declaração simplificada, ou se eu quiser ainda contribuir com mais de 12%, daí para ti o melhor é o PGBL. O PGBL, por que ele é melhor, Eduardo? O PGBL ele é melhor porque o governo não vai permitir que tu lance aquilo que tu pagou de contribuições como deduções. Mas lá na fase de recebimento no VGBL, o governo fala o seguinte, eu vou te morder no VGBL somente sobre a tua rentabilidade. E no PGBL? No PGBL, o governo ele permite que tu deduza, mas o governo te avisa. Lá na frente, quando tu receber, eu vou morder sobre tudo. Eu vou morder sobre o total. E quanto ele vai morder, Eduardo? Depende. Depende se a tua tabela é progressiva ou regressiva. De maneira geral, lá na prova associa, para 20 é mais tranquilo, a gente pode fazer essa associação mais direta. Quanto mais tempo o sujeito for ou pretende aplicar num plano de previdência, mais sentido fará ele optar pela tabela regressiva. A tabela regressiva ou definitiva, ela vai ter alíquotas decrescentes com o passar do tempo. Se eu ficar mais de 10 anos, eu pago 10%. 10% sobre o quê? Sobre a rentabilidade, se tu escolher um VGBL, e sobre o total, se tu escolher um PGBL. Perfeito? Então, aqui a gente destacou os principais pontos. Aqui, se você vai começar a estudar, tu tem aqui um roteiro para seguir, os principais pontos que tu deve aprofundar, os conceitos que tu tem que saber para a prova. E se você vai fazer a prova amanhã, semana que vem, você tem o mapa da prova aqui. Bacana? Seja como for, estuda que dá certo. Estudou? Foi lá na prova? Passou? Manda uma mensagem dizendo, Eduardo, bacana, era aquilo ali mesmo. Eduardo, na minha prova caiu esse ponto aqui que tu não destacou. Mas manda notícias. Manda notícias e aproveita e toma uma para comemorar em meu nome. Certinho? Abraço, bons estudos, boa prova, sucesso e a aprovação é logo ali.